Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é desenvolvido pelo GELCO, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV, ele fica localizado à Rua Vitor Alves, número 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, nós estaremos concluindo o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Iremos falar um pouco sobre as instruções que os Espíritos nos trazem no livro. Né? Então, para darmos início ao nosso estudo, vou estar compartilhando com vocês a música Sonda-me, cantada por Elizabeth Lacerda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama.
Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Então vamos fazer a nossa prece, elevando nosso pensamento ao Mestre e amigo Jesus, para iniciarmos mais uma noite de estudos, uma noite, Senhor, em que possamos estar envolvidos na Tua doce e serena paz, buscando nesses ensinamentos o nosso porto seguro, para caminharmos, superando as dificuldades, trabalhando ainda as nossas imperfeições e buscando a nossa transformação, sempre para o melhor, a cada novo dia. Que sejamos, Senhor, seguros nas nossas decisões, mesmo naquelas mais difíceis, porque sabemos que não estamos sozinhos, que temos o Teu amparo, o amparo da espiritualidade boa e amiga, que nos acolhe, que nos sustenta, Senhor, dando-nos força e coragem para seguirmos adiante. Enfim, que a Tua bondade, o Teu amor, a Tua doçura e a Tua leveza possam fazer parte das nossas tarefas diárias, para que possamos ter a certeza de que estamos no caminho seguro, no caminho certo a seguir. Dá-nos licença para iniciarmos o estudo da noite de hoje, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Por favor, né? Boa noite, meus amigos. Então, como a Adriana já falou, nós estamos hoje, dando continuidade ao capítulo 16, na segunda parte dele, com as instruções dos espíritos, né? E aí, nas instruções dos espíritos, nós começamos, então, com a verdadeira propriedade. Aqui nós temos duas comunicações, né? São dois espíritos, que é o primeiro Pascal e o segundo espírito é denominado espírito protetor. Na verdade, ele assina como M, né? Kardec coloca M. E Pascal inicia dizendo para a gente que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, não adianta, né, as nossas aquisições materiais, que a gente não vai poder carregar, né? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele, quer dizer, usufrui ele, enquanto aqui permanece. E aí, então, a gente não pode se esquecer, né, que todos somos seres espirituais, somos espíritos imortais, que já viemos de outras existências, né? Fomos, então, criados por Deus, nosso Pai, todos iguais, simples e ignorantes, partimos todos do mesmo princípio, todos com as mesmas condições, com as mesmas capacidades.
Aos poucos, então, né, através de diversas existências, de diversas experiências no corpo de carne, é que vamos, então, nos diferenciando uns dos outros, né? Nós vamos nos desenvolvendo, vamos adquirindo, então, conhecimentos diversificados, né? Conhecimento intelectual, conhecimento moral, né? E cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, dessa forma, nós vamos nos aperfeiçoando. E são essas as conquistas que nós podemos levar, né? E elas vão conosco e depois retornam conosco quando nós novamente reencarnarmos. Entre uma e outra existência, nós passamos um período lá no plano espiritual, né? O período da erraticidade. E lá, sim, é o nosso verdadeiro lar. É de lá que nós vamos partir e é para lá que nós vamos retornar, sempre ao término de cada existência nossa. E vamos estar levando, então, né, esse nosso, tudo que a gente adquiriu, todas essas nossas riquezas, né, conquistadas aqui na Terra. Essas riquezas que são as nossas verdadeiras propriedades, né, o que a gente pode levar, como o Pascal já disse bem para a gente aqui. A vida terrestre, ela é transitória, né? Nós todos sabemos que estamos aqui de passagem. E ela, então, se assemelha, né, como bem o Pascal também coloca, ele faz essa analogia, ela bem se assemelha a uma preparação para uma grande viagem, né? Essa viagem que todos nós vamos obrigatoriamente fazer. Não tem como, ninguém escapa dessa viagem, né? E aí a gente pensa assim, quando a gente vai, então, para um local distante, a gente tem que preparar, né, a nossa bagagem, né? Nós vamos, então, aos poucos, né? Normalmente a gente faz aos poucos, né? Tem gente que faz de imediato, mas a gente vai pensando, pelo menos, o que a gente vai levar, né, nessa bagagem. E a gente, então, vai cuidar de levar na bagagem o que realmente vai ser útil para a gente, né? O que vai nos garantir uma vida feliz, uma certa tranquilidade, pelo menos nesse período que a gente vai passando lá. E aí, então, se eu vou para um local, né, na Europa, por exemplo, que é um local muito frio, na época de frio, né? Eu preciso, então, de roupas que eu possa me aquecer, né? Que eu não vá morrer de frio lá, né? De nada, então, vai me adiantar gastar tempo, esforço aqui para eu juntar coisas que não serão úteis para mim. Como, de repente, eu estou pensando em levar roupas que eu uso aqui no meu dia a dia, né? Que eu uso aqui na época agora de verão, ou até na época do inverno daqui, que é um inverno muito mais ameno, né? Então, assim, né, a gente corre o risco, né, de chegar sem nada que nos seja útil no local que a gente está indo, né? A gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? De acordo com o local que eu vou, é que eu estou preparando essa minha bagagem. Então, o local que nós vamos, que é o plano espiritual, essa bagagem ela tem que estar sendo preparada. Durante essa nossa existência terrena, nós vamos o tempo todo preparando essa nossa bagagem para que a gente chegue lá e que a gente abra a nossa mala e que a gente veja que o que tem ali realmente será útil. Ou, de repente, se a gente abrir e tiver lá muita coisa que não vai valer a pena, né? Então, é melhor que a gente pense bem o que a gente está levando nessa bagagem. Ou até chegar lá com a bagagem vazia, né? Abrir e não tem nada, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou, né? Então, quando a gente chega lá, no mundo espiritual, não vamos perguntar quanto nós tínhamos aqui na Terra, né? Ou que posição nós ocupávamos aqui. Vão nos perguntar, sim, o que trazemos conosco. Então, que bagagem é essa, né, que nós preparamos, né? Será avaliada ali, então, nesse momento, a soma das virtudes que nós possuirmos. Não os nossos bens, nem os nossos títulos, porque isso a gente já viu que não tem como a gente estar levando, né? A verdadeira propriedade, Pascal também fala isso para a gente, não é nada, então, de que seja de uso do corpo, mas tudo sim de que é de uso da alma. É que aí vem, então, a inteligência, ele ainda complementa, né? Que a inteligência são os conhecimentos, as qualidades morais. Então, tudo que aqui nós encontramos é, na verdade, um empréstimo de Deus. Não é nada disso, é verdadeiramente nosso. Apenas nós possuímos o direito de usufruirmos, né, enquanto aqui permanecermos. Mesmo a propriedade que seja adquirida por meio do trabalho honesto, né? Ela nos é nossa, mas
é uma propriedade relativa, né? Mesmo o nosso corpo também, nosso corpo físico, tudo são propriedades relativas. O homem, ele não é dono absoluto, nem do seu corpo, nem de todos os bens que conquista, né? É apenas usuário e que deve prestar contas a Deus, tanto do uso que dá do seu corpo, como do uso que dá dos recursos materiais que ele vem a conquistar. Então, não sendo dono absoluto do seu corpo, o homem também não tem o direito de destruí-lo, pois dessa forma ele estaria contrariando, né, as leis de Deus, que esse sim é o único proprietário pleno, né, do nosso corpo, né, de cada um de nós. Lá no Evangelho, ele vem dizendo para a gente que os lugares, então, deixa eu achar aqui, sim, os lugares aqui não se compram, né? Eles são conquistados, e conquistados por meio da prática do bem. E que com a moeda terrestre, foi podido comprar campos, casas, palácios, mas aqui, lá, né, no plano espiritual, tudo se paga com as qualidades da alma. E aí, lá no livro Nosso Lar, tem um diálogo do André Luiz com a dona Laura, que é mãe de Lísias, né? Que é no capítulo, se não me engano, 21, continuando a palestra, o nome do capítulo. Que ele vai perguntar para ela sobre essa questão da propriedade, né? Como é lá na colônia, né? E se aquela casa, né, que eles estavam, seria realmente dela, se pertenceria a ela. E aí, então, ela esclarece a ele, dizendo que é tal como se dá na terra. A propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Então, esforço e dedicação no bem, né? Também está falando aqui das qualidades da alma, porque o bônus hora, ele é pago desta forma, né? Ele é pago de acordo com o esforço e com a dedicação. E todo o trabalho lá é um trabalho no bem, não é verdade? Então, essas qualidades da alma, né? A gente tem que pensar que nós somos os únicos responsáveis por adquiri-las, né? Depende só da gente querer aprender, né? Querer adquirir os conhecimentos, né? Desenvolver as faculdades, vencer os vícios morais que nós temos tanto, né, que carregamos, né, existência após existência. Dessa forma, então, nós vamos desenvolvendo o nosso mundo moral, conquistando as virtudes, praticando o bem, o amor, a caridade. Mas isso tudo aqui depende somente de cada um de nós, né? E lá no plano espiritual, então, a gente já entende que a moeda corrente é a caridade. Então, todo benefício realizado em favor do próximo. É isso, então, que a gente precisa estar procurando fazer aqui enquanto encarnados, enquanto a gente está se preparando para essa viagem, né? E aí, então, ele continua aqui ainda na mensagem, né, de Pascal, pergunta: és rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas, né, toda a felicidade. És pobre delas? Então, vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. E aí a gente se lembra da parábola do mal rico, né? Vocês lembram que a gente comentou? Então, que havia aquele homem rico, né, que vivia na opulência, e um pobre que ficava lá à porta dele, à porta desse rico, que era o Lázaro, né, que estava já doente, né, cheio de úlceras pelo corpo, e ali esperando que pudesse, em algum momento, cair para ele, né, sobrar para ele as migalhas da mesa desse rico, né, que tinha aquela mesa tão farta, para que pudesse saciar a fome dele, né, aliviar aquela fome. Só que nunca que caía nada. Então, Lázaro morre e é levado para o seio de Abraão. O homem rico também morre, mas foi levado para o inferno. Então, a gente vê aqui que é bem por aí, de acordo com essas qualidades, né? E a cada qual também, segundo as suas obras, né? Que qualidades morais são essas, né? Que qualidades são essas que nós aqui estamos angariando. Nós também comentamos, na semana passada, sobre a utilidade providencial da riqueza, né? Que o apego aos bens terrenos, então, seria uma dificuldade, né, um obstáculo à salvação.
Por quê? Enquanto nós estamos apegados aos bens terrenos, nós nos esquecemos, então, desses bens espirituais, do que a gente realmente precisa, do que verdadeiramente nós necessitamos estar desenvolvendo. E aqui Pascoal vem falando, né, exatamente que no plano espiritual tudo se paga com as qualidades da alma. Esquece tudo esses bens terrenos, que é o que vão nos atrapalhar, né? Nada de bens terrenos, nada de bens materiais. Nós trouxemos aqui 2 exemplos de 2 espíritos que viveram assim na riqueza, né? Que tiveram essa prova da riqueza, da fortuna, só que de forma bem diferente, né? Se manifestaram, tanto um espírito quanto o outro, mulheres, mas viveram de forma muito diferente. Aqui no nosso livro mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um exemplo desses, que é da realeza terrestre. Está lá na Instrução dos Espíritos, o item 8. Então, ela viveu, assim, muito semelhante a esse mal rico da parábola que a gente citou agora, né? Que ela não ligava realmente para ninguém, para o seu próximo, se tinha fome, se tinha sede, se tinha alguma necessidade. Ela ligava para ela mesma e se sentia superior a todos. Só que quando ela se depara no plano espiritual, ela vê uma realidade muito diferente, né? E aí, então, ela fala que trouxe eu comigo da minha realeza terrena. Nada, absolutamente nada. Que desilusão, que humilhação. Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Então, ao chegar lá, ela realmente se desilude, né? Ela se sente até humilhada perante aquelas pessoas que ela julgava inferiores a ela. E para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, aqui ela vem reforçando tudo que Pascoal já falou, né? Que o que importa é estar, na verdade, fazendo o bem. O que importa são as virtudes que nós vamos estar conquistando, né? Não o que nós fomos em termos materiais, né? É o que nós, na verdade, somos, né? Que nós carregamos aquilo que somos, né? Então, ela vem dizendo ainda que os homens, né, eles se preocupam por alcançar os bens terrenos como se houvessem de guardar para sempre, né? Só que chegando lá, todas as ilusões somem, né? E logo se apercebem que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Mas é fato, né, meus amigos, que nós vivemos num mundo material. Nós precisamos nos alimentar, nos vestir, nos locomover, proporcionar também um certo conforto para o nosso corpo. Precisamos cuidar bem do corpo, né, que a gente já sabe que ele é que nos possibilita vivenciar todas as experiências que nós precisamos vivenciar, todas as experiências terrestres, né? Ele é esse nosso instrumento de trabalho. E Deus não condena, então, nada disso. O que Deus condena é o apego aos bens, né? Como a gente comentou. Já que a vida ela é transitória e nada que é verdadeiramente nosso, tudo é empréstimo de Deus, né? E somos aqui os administradores desses talentos que Deus nos confiou. E Jesus também foi bem claro quando disse para a gente, não junteis tesouros na terra, nem junteis sim tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come. Então, vamos prestar atenção no que realmente é importante para nós, né? O que é necessário fazermos. E outro exemplo, então, é da Condessa Paula, que está lá no livro Céu e Inferno, na categoria dos espíritos felizes. Essa, então, Condessa, ela é o oposto da realeza terrestre, né? Ela já viveu como uma pessoa com qualidades intelectuais e morais, né? Ela dizia que era um perfeito modelo de qualidades morais e intelectuais. Era uma jovem rica, né? Bonita e boa, meiga, indulgente, né? Então sempre pronta para desculpar ou atenuar o mal.
em lugar de aumentá-lo. Não era arrogante, não era austera, e sempre muito benevolente e delicada era a forma como ela tratava os seus empregados. Então, ela tinha essa beneficência imensa, né? Exercia uma caridade também de coração, aquela caridade pura, né? E só Deus sabia, então, das lágrimas que ela enxugava, dos desesperos que ela chegou a acalmar, porque essas virtudes só tinham realmente testemunhas os infelizes que ela assistia. Ela não saía divulgando os quatro cantos, né? Ela se segurava, ela só agia ali como ela percebia que ela tinha necessidade de agir. Então, um dos parentes, né, vai evocá-la depois de alguns anos, 12 anos que eles falam, né, do seu desencarne. E aí ela vem dizendo, então, comunicação dela agora: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, porém longe do seu último grau. Estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. Mas o que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Nem invejosos nem ciumentos, é este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. E aí ela vem dizendo, então, que ela se encontra, assim, numa posição agora muito boa, né, na vida espiritual. Ela está muito bem, ela está feliz, mas não foi sem lutas que ela conseguiu alcançar essa posição, né? Foi através de várias existências, de muitas provas, de trabalho e miséria, que ela voluntariamente pediu, ela escolheu, para que ela pudesse se fortalecer, né, e para depois sim ela poder vir nessa outra prova tão difícil, que é a prova da riqueza. Então, ela queria fortalecer o seu espírito, né, para que ela tivesse condições de passar bem pela prova da riqueza. Que aí faltava, então, só essa prova da riqueza, e aí, enfim, ela vem, né, já mais fortalecida, sabendo que tinha condições de passar bem por ela. E aí, então, ela diz que muitos espíritos, seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. E vem aconselhando que, como ela, nós também vamos ter, com certeza, porque nós passamos por todos os tipos de prova, né? Nós vamos ter a prova da riqueza, ou já tivemos, não sabemos, mas que nós não nos apressemos em pedi-la muito cedo. E que os outros, os ricos, né, ela fala assim, e vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, assim, são dois exemplos bem diferentes, né? Um é aquele, né, que seria o mal rico, como a gente não deve estar entrando, né, como a gente não deve estar querendo para nós, né, entrando no reino do céu, que a gente tem que estar se preparando muito melhor. E o outro é desse espírito aqui, que é da Condessa Paula, um espírito tão abnegado, né, que se saiu muito bem na prova da riqueza. Vem trazendo para a gente esse exemplo, né, e esse conselho para nós. E aí, seguindo então adiante, já no item 10, ele vem dizendo para a gente que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens, né? Então, ele vem dizendo que nós aqui somos esses administradores dos bens que Deus nos confiou, né? E que somos esses mais ou menos íntegros. Isso é interessante, né? Ele não requisita aqui de nós a integridade e a inteligência absolutas, mas dentro daquilo que nos é possível, né? Dentro daquilo que nós sabemos fazer, né? Então, que nós aqui possamos buscar fazer o melhor, né? E ele continua, então, dizendo que tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões
e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. E quantas vezes, né, a gente vê isso acontecendo, né? A gente tem um exemplo até que é simples, né, mas que acontece com muitas pessoas. Por exemplo, a gente pode ter aqui um bem, um carro, né, por exemplo, né, e cuidarmos muito dele, sermos felizes em tê-lo, né, nos orgulharmos de ter esse carro. Só que pode acontecer, né, de sermos roubados, de sermos furtados, ou de acontecer uma batida grande, né, de acabar com o carro totalmente, e eu até cair, sei lá, numa ribanceira, e não termos tido ainda condições de colocá-lo no seguro. Então, nós vamos ficar sem ele. Na verdade, ele era apenas um empréstimo, né? Uma empresa pode ir à falência, pode sofrer um incêndio, né? A pessoa que possui uma grande soma de dinheiro, muitas vezes não sabendo administrar, poderá perder tudo. Esses bens, então, eles são transitórios, nós sabemos disso, né? Está aí mais uma prova. Algumas pessoas também, quando recebem uma herança em dinheiro e propriedade, por vezes também perdem tudo, né? Depende muito, né, dessa condição de administração e também de que Deus, né, ache que a gente mereça ou não estar naquela posição ali, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, também relativa à questão da propriedade, que é a 884. Ele pergunta, então, para os espíritos qual o caráter da legítima propriedade, né? O que é essa legítima propriedade? E eles, então, respondem que legítima propriedade, né, só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, que a gente pode, sim, adquirir, mas sem estar prejudicando ninguém. Então, essa seria a verdadeira propriedade, mas também que é verdadeira, não, perdão, a legítima propriedade, porque verdadeira a gente sabe que não é. Ela é legítima, mas ela continua sendo relativa, né? E por conta disso, nós precisamos também estar prestando conta a Deus, né? Que a gente precisa estar prestando conta a Deus, mesmo dessa riqueza legítima, qualquer que seja ela, se não fizermos bom uso dela, né? Que a riqueza ela vem para que ela tenha uma utilidade, né? Que a gente possa produzir o bem com ela de alguma forma. Então, eu também tenho o direito, né, de passar para os meus herdeiros, ele vem falando aqui também no item 10, que é o espírito protetor, né, as minhas conquistas materiais, porque a gente fica, às vezes, muito preocupado com isso, né, de deixar alguma coisa para os nossos filhos, né, mas isso também não é garantia de que irá permanecer com eles, nós vamos deixar, mas não é garantia de que irá permanecer, vai depender realmente de Deus, né. Então, nós não sabemos, né, meus amigos, quando que Deus virá nos chamar para fazermos essa viagem. Poderá demorar ainda, poderá, mas também sabemos que pode ser agora, né? Pode ser amanhã, semana que vem, nós não sabemos, né? Agora, precisamos então parar e pensar, nós já estamos preparados para isso? Nós temos feito bom uso dos nossos talentos que Ele nos confiou? Estamos sabendo preparar essa nossa bagagem para essa grande viagem? De que maneira nós estamos empregando esse nosso tempo, nossa inteligência, as nossas possibilidades de servir? Então, que nós façamos um exame da nossa consciência, né? Vamos refletir sobre essas questões e vamos responder depois para nós mesmos, né? Ninguém mais precisa saber disso. Então, meus amigos, muito obrigada. Então, vamos lá. Continuando aí, no item 11, né, que vai falar para a gente sobre o emprego da riqueza. São 3 espíritos diferentes, um no item 11, 12 e 13, né, que vem abordando para a gente qual a utilidade que nós damos, né, àquela riqueza que temos nas nossas mãos, o que nós fazemos de melhor para o próximo a partir dessa riqueza, né? Depois, no item 12, o espírito protetor vem nos indagar, vem nos perguntar, nos questionar se as coisas do mundo, né, chegam a nos escravizar e acabam por nos cegar, né, nessa riqueza que vai gerar a vaidade, que vai gerar o egoísmo, né, o orgulho.
enfim. E depois, lá no item 13, a gente tem Fenelon, né, que vai nos convidar a essa reflexão, fechando esse assunto, falando sobre a beneficência, falando sobre esse emprego que a gente pode dar legitimamente àquilo que temos nas mãos para fazer pelo outro, principalmente pelo nosso próximo, né? Então, no item 11, vamos lá. A gente tem essas primeiras colocações, né, nas instruções dos espíritos, porque o autor vai falar para a gente com muita ênfase de todos aqueles que são dominados pelo amor ao ouro, pelo amor ao dinheiro, pelo amor aos bens materiais, né? Aqueles que têm como meta de vida tudo fazer para obter e manter, né? Não medindo esforços para isso, para ter mais e mais. E aí ele vem nos questionar, né, do nosso próprio título do capítulo, que é não poder servir a Deus e a Mamon. Então ele vai nos convocar para esses que assim se sentem, para esses que dão muito valor à ilusão que as riquezas podem oferecer, né, aqueles que se acham melhores do que os outros a partir de tudo que trazem de bens materiais na sua própria satisfação, a prestarem muita atenção, a lutarem contra todos esses sentimentos controversos, né, que vão levando cada vez mais a se colocar como um escravo dessas riquezas, né, porque é muito perigoso. Porque aí você deixaria de utilizar o seu melhor momento para trabalhar tudo aquilo que você pode trabalhar em benefício daqueles que estão à sua volta, né? Independente da posição social que você esteja, mas utilizar da melhor forma aquilo que você tem nas mãos, toda aquela riqueza que você pode colocar para o trabalho, para melhorar a vida do outro, para melhorar o viver daquele que está próximo, né? Seja economicamente, enfim, seja no trabalho, oferecendo um emprego, fazendo e trazendo um benefício geral. Porque ele coloca para a gente, o autor, que a esmola em si, né, muitas vezes ela vai ser o primeiro socorro. Ela ali vai ajudar, ela vai diminuir a fome, o frio, as necessidades daquele momento, né, as mais emergenciais. Mas e o depois? E a continuidade? Né? O que é que nós podemos fazer com aquilo que nos foi confiado para realmente praticarmos esse amai-vos uns aos outros? Será que nós não podemos empregar tudo aquilo que nós já ganhamos, tudo aquilo que nós já temos, todas essas riquezas que já possuímos, materialmente falando, né? Uns em muita quantidade, outros em menor quantidade, mas em benefício daqueles que querem realmente sair daquela situação em que se encontram, né? Daquela miséria em que ali estão, daquelas situações de tantas dificuldades que lhes aparecem sempre, todos os dias. Então, quando nós buscamos olhar para o outro, fazer pelo outro, nós vamos estar trabalhando todos os nossos bens, não só os materiais, mas também os bens espirituais, né? Porque eles estarão sendo utilizados de acordo com a bondade que o nosso Mestre Jesus espera de nós, promovendo o crescimento de todos nós que aqui estamos, de todos nós que estamos nesse conjunto, nessas tarefas, abraçando todos esses trabalhos que nos chegam. Porque nós vamos contribuir para o bem comum, né? Nós vamos contribuir para o bem viver de todos aqueles, a boa assistência para todos aqueles que estão próximos de nós, né? É claro que uns terão mais dificuldades que os outros. É claro que uns conseguirão passar com mais facilidade, outros não. Mas o importante é a nossa disposição, é o nosso trabalho no servir. Como a Lene falou, é a utilidade que damos, né, para aquilo que estamos nos propondo a fazer. A boa utilidade, né? Trabalhar no bem. Então, dar com sabedoria, né, como o nosso autor aqui fala. Não se deixe levar com medo de seres enganado, né? Não venha a
dizer que o pranto do outro não é verdadeiro, né? Ajuda primeiro, como já dissemos, mas depois vá à origem daquele mal, daquilo que faz o teu próximo sofrer, né? Vá além da esmola, vá abrindo ali ao seu redor o amor, o trabalho, fazendo com que o outro possa ter segurança em seguir daqui a um tempo os seus próprios passos, né? Fazendo as suas obras, a partir das suas boas obras, que o outro possa fazer as suas próprias obras daqui a um tempo. Então, usar da inteligência, servir da riqueza para o benefício, para o bem comum, para acumularmos os tesouros que realmente valem a pena, que são os tesouros que nós acumulamos do bem que fazemos, né? E levamos conosco para o outro plano da vida, né? E quando lá chegamos, não somos pegos de surpresa, não nos sentimos tão pequenos, né, em termos sido tão egoístas quando tivemos a oportunidade de ajudar, de amparar. Então, usar bem da riqueza não é distribuir tudo que você tem e ficar também na miséria, não é isso. Não é simplesmente dar. Você vai ajudar satisfazendo aquelas necessidades emergenciais, como nós dissemos, mas também canalizar o saber para empregar aqueles recursos para sanar as causas que levam àquele mal, àqueles que sofrem, né? Nós não vamos só ficar alimentando e vestindo. Isso, novamente, é a emergência, é a necessidade ali daquela hora, mas auxiliar a todos que estão à nossa volta, melhorando sempre o seu bem-estar, né? Procurando dar-lhe o bem-estar para que ele possa se fortalecer e seguir na sua caminhada. Então, para tudo isso, é muito necessário que nós possamos refletir sobre as injustiças sociais, que é uma situação que nós mesmos produzimos, né? Porque quando não usamos bem daquilo que temos, acabamos não fazendo o nosso melhor e nos prejudicando e prejudicando aqueles que estão próximos de nós, né? Então, que nós possamos usar da melhor maneira tudo aquilo que nos foi confiado. Porque enquanto isso não acontecer, alguns já se sentem incomodados, né? E já trabalham. Mas o bom será quando todos nós nos sentirmos incomodados e realmente quisermos fazer algo de bom pelo nosso próximo, né? Enquanto isso, façamos a nossa parte. Porque de parte em parte, nós vamos despertando e trabalhando a caridade para com todos, né? E, em especial, o bem que nós fazemos aos outros é um bem muito maior que fazemos a nós mesmos, né? E isso não há riqueza que possa pagar, né? Não há riqueza que possa colocar isso em nossas mãos, a não ser nós mesmos, com o nosso próprio trabalho, o nosso próprio esforço, né? E aí, no item 12, continuando, o espírito protetor, né, que vem nos falar isso. Então, ele vai nos convidar a essa reflexão, nos perguntando que, considerando a brevidade da vida, lá no comecinho, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é, para vós, objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. E aí ele vai nos perguntar até que ponto nós nos deixamos escravizar pelo nosso corpo, a partir da nossa vaidade, da satisfação dos prazeres, de tudo aquilo que nos deixamos levar pelas coisas do mundo, ou se nós vamos dar importância e valor ao espírito, ao que realmente é importante, àquilo que somos eternamente, né? Àquilo que vamos ter que fazer o melhor uso sempre dessa condição de estarmos encarnados para evoluirmos, para progredirmos em espíritos imortais que somos, né? Então, é essa pergunta que o espírito protetor vem nos fazer. E aí ele vai nos colocando, vai nos perguntando se escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que a riqueza pode proporcionar, vão se vangloriando a viver uma existência dita e vão se deixando levar,
né, sem que o trabalho possa lhes fazer parte realmente do que é importante, né, sem que o trabalho possa vir ser útil para você mesmo e para todos aqueles que estão à sua volta, né? Insensatos, credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendereis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Quer dizer, nós mesmos prejudicamos o nosso futuro, negligenciamos o nosso futuro, porque a partir das nossas escolhas de hoje é que nós vamos ter um caminho traçado, né, para um futuro que em breve chegará, para a nossa caminhada evolutiva, né? Então nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós deixarmos de fazer, por esse futuro, né? Por isso que está chegando para nós, a partir do nosso presente. É o que nós falamos, né, em vários estudos, é a lei de causa e efeito, né? É a plantação, a gente vai semear, mas vai ter que colher, né? Essa semeadura ela é livre, mas a colheita ela vai ser obrigatória, né? Então nós vamos ter que responder por tudo aquilo. E é isso que o Espírito Protetor vem nos colocar, vem chamar a nossa atenção. Nós estamos prejudicando, além daqueles que estão à nossa volta, o nosso próprio futuro de espíritos imortais que somos, né? Então, que nós tenhamos isso bem claro e possamos trabalhar isso diariamente em nós, porque ele nos fala aqui no finalzinho. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Quem ele fala aqui que é esse Senhor é o corpo, né? A matéria, é o corpo físico, né? Que aí ficou muito mais importante do que nós, espíritos que trabalham, que produzem, que querem progredir. Nós deixamos que o corpo material seja mais importante. Então, ele passa a se tornar tirano, né, para cada um de nós. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Então, qual uso nós fizemos dos nossos talentos que nos foram confiados? O que nós produzimos de útil para o bem, não só para o nosso bem, mas para o bem de todos aqueles que estão próximos. Então, são as perguntas e as reflexões que o Espírito Protetor vem nos fazer. E aí, lá no item 13, aí é Fenelon, né? É um outro autor da mensagem, já Fenelon, um outro espírito, que vem nos colocar considerando que o homem é apenas o depositário, o administrador dos seus bens, lembra-lhe que terá de prestar contas do emprego que faz desses bens que lhe foram confiados, né? Como ele vai utilizá-los, como ele vai usar do livre-arbítrio para poder fazer o melhor com tudo aquilo que lhe foi dado. Então, se nós temos a liberdade de viver como queremos, nós também temos a responsabilidade e arcamos com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, né? Então, nós vamos ter que responder pelo uso que fazemos dos valores materiais e espirituais que possuímos, da aplicação que damos na nossa vivência, né? Aqui no planeta Terra, de acordo com a lei de causa e efeito. Quando empregamos mal esses bens, usamos apenas para o nosso próprio proveito, para a nossa própria satisfação pessoal, nós teremos que responder por isso. Ao passo que quando empregamos bem e que fazemos, né, e que deixamos o egoísmo e o interesse pessoal de lado e proporcionamos o bem-estar coletivo, né, fazemos o nosso melhor para todos aqueles a quem podemos alcançar, nós sabemos que esse será o mérito, e o mérito será proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe, né? Nós não vamos dar do que nos sobra, nós temos que dar, sim, de tudo aquilo que temos. E esse dar aí, a gente pode dizer que é o doar, né? É o saber dividir, é o saber compartilhar, é buscar cooperar com aqueles que estão próximos de nós, auxiliando quem precisa, quem nos chega, de acordo com a lei de caridade,
né, com a lei de amor que o nosso Pai de amor e bondade nos ensinou e que o Mestre Jesus veio nos exemplificar, né, veio nos deixar tantos exemplos de como podemos caminhar. Sabemos que estamos longe, muito longe da bondade e do amor do Mestre, mas os seus exemplos são essenciais para que nós possamos desenvolver esse amor e essa bondade em nós, né? E aí, Fenelon continua mais um pouquinho. Ele fala que uma das funções das fortunas, né, um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria, proporcionar trabalho, né, dar utilidade àquela riqueza que lhe foi confiada, fazendo com que ela possa ajudar e amparar ao máximo de irmãos possível, né? O trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, o seu próprio alimento, o seu próprio salário, né? E aí não mais se sentirá humilhado muitas vezes quando ganha a esmola, quando não faz a sua parte para ganhar aquilo pelo seu esforço, o esforço do seu trabalho. Então, a fortuna concentrada numa só mão, ela não faria o bem que ela precisa fazer, né? Porque ela ficaria concentrada naquela criatura, fazendo com que aquela criatura, muitas vezes, não saiba olhar à sua volta, não saiba dividir, não saiba cooperar, né? Então, todo aquele que consegue tirar, né, da sua mão e fazer o bem com aquilo que lhe foi dado, materialmente falando, ele estará espalhando o bem-estar ao seu redor, né? E aí Fenelon vai se dirigir àqueles ricos, né, esclarecendo que os que buscam empregar seus bens também no bem de outros são os primeiros que se beneficiam. Nossa, quase que não saiu. Que irão se beneficiar, né? Também se beneficiarão. Opa, agora foi. Também se beneficiarão de todo o bem que fizeram, né? Não só os que receberam, mas aqueles que doaram receberão muito mais, porque a alegria de compartilhar, de auxiliar, de amparar é que vai constituir a verdadeira alegria para nós, espíritos, né, imortais que somos, e não as coisas do mundo que passam, que acabam, que têm o seu fim, né, que só colaboram com o egoísmo e acabam por esvaziar o nosso coração. Então, a gente precisa espalhar benefícios, né, usar os nossos talentos da melhor maneira possível, para que possamos multiplicá-los, né? Para que nós não sejamos depois cobrados por não termos feito um bom uso, por não termos multiplicado os nossos talentos, deixando que a fortuna, que a riqueza fique ali improdutiva, parada, sem gerar o bem, sem fazer o bem, né? Sem trabalhar o bem a todos os que estão próximos de nós. E aí ele termina dizendo: porque no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criaram, e nos quais a fortuna pôde ser empregada utilmente para benefício geral. Ele está falando aqui quando Jesus se referia mais à esmola, né? Nós ainda não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos tudo isso que nós podemos transformar em benefício geral hoje. Então, a todos os que podem dar, seja muito, seja pouco, seja o que lhes for possível. Jesus dizia: dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar, né? E essa mensagem é lá de 1860. E a gente percebe que ela continua sendo muito atual, né? Ela continua nos ajudando, nos orientando, nos fazendo perceber como é necessário dar utilidade aos bens materiais que nos chegam, mas não a utilidade somente para nós, mas para todos aqueles que estão próximos, para todos aqueles que podemos ajudar, né? Aí a Joelma colocou aqui, ó, no finalzinho uma mensagem, agora que eu vi: a tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
É isso mesmo. E o início da nossa mudança, do nosso burilamento diário. É o início da nossa mudança, do nosso burilamento diário. É isso aí, é nós trabalharmos essa ideia e colocarmos essa ideia também em prática, né, na ação. Porque nós não precisamos ser milionários, né, ser riquíssimos, para que isso possa acontecer. O trabalho no bem que nós nos dispomos a fazer é o compromisso que nós assumimos de trabalhar nessa utilidade de fazer o bem comum, né? De dividir o bem comum, de colocar nas mãos de todos os que nós possamos colocar esse bem-estar, esse bem comum. Então, que nós possamos seguir, possamos fazer tudo isso da melhor forma possível, adiantando também o nosso progresso, né? Trabalhando para o nosso futuro, o nosso breve futuro aí, que está num breve porvir. Então, agora Adriano vai continuar para a gente o estudo, né? Terminando aí o nosso capítulo de hoje. Vamos lá. Você está sem som, Adriano? Adriano, você está sem som. E continua sem som, meu amigo. Continua sem som. Continua mudo. O que você arrumou aí, rapaz? Será que você não está com aquele microfone cortado, não, o áudio, lá no computador? Amigos, falhas técnicas. Vamos aguardar um pouquinho. Mas o teu som o teu microfone está fechado, ele não está aberto. Mas mesmo quando ele abriu... Não, alô, estão me escutando agora, né? Eu conectei no outro, tá? Meu computador, a internet caiu, aí ele reiniciou, então deve ter dado um probleminha ali. Eu já tirei, eu tinha desbloqueado o som, mas não deu certo. Mas que bom que eu tô... Como diz meu filho, coisas da tecnologia. Não tem jeito. Então, realmente, nós vamos agora, né, para a parte final desse capítulo, e vamos falar sobre os dois últimos itens, que é desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Então, nesse estudo, né, ele, obviamente, iremos repetir algumas coisas que a Lene e que a Juliana falou, porque a instrução dos espíritos é justamente eles falarem, né, sobre o que a gente estudou semana passada. Então, ou seja, Kardec traz o assunto, né, vai falar principalmente sobre a questão da riqueza, que é muito discutida no meio religioso. Existem muitas dificuldades, né, de se associar, né, as questões materiais às questões religiosas, e não é à toa que Kardec traz esse assunto para discutirmos aqui. E se a gente for observar a linha, né, de entendimento e de esclarecimento, é para que a gente não tenha nenhum preconceito, né, no sentido, né, da utilização das riquezas materiais, no sentido de ficarmos presos a determinadas teorias, né, que era antigamente muito empregada, no sentido de condenar a riqueza, né, mais ou menos assim, né, de que quem deveria possuir a riqueza deveria ser aqueles que eram os mensageiros da palavra de Deus. Então, não é à toa que se acumulou-se muita riqueza em nome de Deus, né? E ainda hoje essa questão é muito mal trabalhada. Então, o Espiritismo tenta, né, nos trazer um entendimento bem diferente do que isso. Então, para nos situarmos, né, no estudo, né, ou seja, esse finalzinho, Kardec nos vai trazer a mensagem do irmão espiritual
Lacordaire ou Lecordaire, não sei bem qual seria a pronúncia, não é um francês, né? Então, ele vai discorrer de maneira bem detalhada, né, sobre o assunto desprendimento dos bens terrenos. Seria interessante, né, os nossos amigos lerem, né, o estudo, porque tem o intuito realmente pedagógico, então, ou seja, de instrução. Então, esse assunto ele vai de encontro, né, ao que falamos na semana passada, ou seja, o item especificamente, né, que nós falamos, é a salvação dos ricos, né, e a preservação da avareza. Na verdade, né, como pudemos observar no estudo passado com relação às riquezas materiais, as mensagens contidas no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, explicam que Deus não condena a posse de riqueza alguma, né? Pelo contrário. Então, se elas existem, se essas riquezas existem, é porque promanam de Deus. E, obviamente, precisam ser empregadas, né, de forma útil ao desenvolvimento da sociedade. Então, dessa forma, né, a gente pode, né, dizer, como a Ju ela citou aqui, né, que aqueles que possuem essa riqueza, ou grandes posses, ou qualquer riqueza, porque a gente vai ver que a riqueza ela vai ser relativa, né? Se a gente pega um assalariado no Brasil em relação ao miserável da África, então a gente aí pode ver que a riqueza ela é relativa, né? Porque enquanto um dá uma certa liberdade, mesmo que em condições precárias, a um determinado espírito, no outro, a condição dele fica muito mais limitada. Então, ou seja, aquele que possui a riqueza, que é possuidor de riqueza, né, material, ele não pode se dizer proprietário. E aí a Ju cita isso, né? Na realidade são depositários ou usufrutuários. No sentido de que receberam isso de alguém, ou melhor, receberam isso de Deus, porque pertence a Deus, né, todas as riquezas do planeta. E a ele voltará, no sentido de que, ou seja, a nossa condição, né, de encarnados, ou seja, ao chegar a hora do desencarne, vai ficar aqui na Terra. Obviamente, serão transmitidas aos seus sucessores, se assim for o caso, porém, a gente vai ver que isso também é relativo. Então, meus irmãos, num simples sopro de Deus, tudo pode mudar. É por isso que ele não pode se dizer proprietário de nada, né? Vai depender da vontade de Deus. Então, Lacordaire, ele nos esclarece, né, que o apego aos bens materiais se constitui num dos maiores obstáculos, né, do nosso adiantamento moral e espiritual. E aí, a gente já teve a oportunidade de estudar também que esse apego às coisas materiais vai ser um dos motivos, né, que darão causa aos nossos sofrimentos. Se a gente for lembrar lá no início, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do nosso livro, vamos recordar, né, de Sócrates, né, ou seja, muito antes da vinda de Jesus, Sócrates, né, através de Platão, né, que é visto pela doutrina espírita como um dos precursores das ideias cristãs, ele já falava da influência negativa do apego, né, do homem às coisas materiais. E aí, numa dessas mensagens, né, obviamente que ele fala em outras palavras, ele fala o seguinte, que o homem ele utiliza-se do corpo para apreciar a matéria. Ele impressiona-se, apaixona-se por ela, e por esta, né, estar suscetível a mudanças, né, ele sofre, porque não consegue impor controle sobre ela. Essa é a característica que o ser humano ainda precisa entender. Ou seja, ele deveria usufruir
né, das suas aquisições, mas não ser escravo dessas aquisições. Por isso o título, né, não se pode servir a Deus, ser servo de Deus e ser servo, né, das coisas materiais, das riquezas materiais. Le Cordaire, ele também nos lembra, né, que por nos dedicarmos muito tempo e energia à manutenção, né, dessa paixão, acabamos por destruir, né, as nossas faculdades de amar, paralisando os impulsos que vêm do coração. É importante ressaltar, né, eu comentei um pouquinho antes aqui, que o nosso amigo espiritual, ele ao falar sobre o apego às coisas materiais, ele vai estar se referindo a qualquer pessoa, a qualquer condição, né, de aquisição, né? Então, ou seja, não somente aos ricos. Então, é claro que aquele que mais possui, aquele que mais detém, né, posses, ele vai ter mais chances de poder desenvolver esse sentimento. E aí eu lembrei, né, de trazer para vocês que existe um filme, acho que ele está disponível no Netflix, chamado Somos Todos Iguais. Ele não é um filme novo, não. Né? Já tem um tempinho já, uns 4 anos, por aí. Somos Todos Iguais. E ele é baseado em fato real. Né? Eu não vou falar aqui, porque vale a pena vocês assistirem, mas é um fato real de desprendimento. Ou seja, existe uma situação, né, acontece uma pessoa, uma mulher, em que ela simplesmente, que a gente pode dizer, né, recebe um insight, né, ou seja, passa a refletir na sua vida, né, e nesse despertar, ela resolve mudar o seu comportamento. Né, e aí vai desencadear justamente no que estamos falando aqui, as observações das coisas que acontecem ao seu redor. E aí utiliza-se da sua condição um pouco melhor, né, em termos de aquisições materiais, para fazer algo de útil pela sociedade. E na realidade, a mensagem que estamos recebendo desde o início do nosso livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente trabalharmos em prol da sociedade, porque é da sociedade que recebemos também, né, ajuda a ponto de podermos nos desenvolver intelectualmente, materialmente também. Isso vale até pelas questões da natureza, né, ecologia, esses valores que muito estamos ouvindo e trabalhando também. Então, meus irmãos, muitas pessoas acham, né, ou seja saindo, né, da pobreza, por exemplo, através do trabalho, com dignidade e muito esforço, acabam conquistando fortunas. E essas pessoas, elas às vezes têm dificuldades de entender tais ensinamentos. Né? E aí, Le Cordaire traz um exemplo para a gente aqui. Um pai de família, ele justifica, né, que deixa de fazer a caridade em prol de acumular bens, né, no sentido de deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, justamente para que eles não venham no futuro a cair na miséria. Segundo Le Cordaire, né, ou seja, a atitude ela é justa, ela é paternal, mas ele diz também que ninguém pode censurá-lo, mas ele questiona essa condição, né, esse pai em si, né, a maneira dele poder se comportar, ele questiona no seguinte sentido, né, justamente uma pessoa, né, por vir de uma situação tão difícil, né, ele não se lembraria dos seus irmãos em Deus? Ou seja, se ele mesmo já passou por tal situação, por tal experiência, será que isso não o tocaria no sentido a olhar para trás, né, e tentar fazer alguma coisa a esse respeito? Será que tal comportamento não seria uma tentativa de justificar o seu próprio egoísmo? E aí, eu vou estar compartilhando aqui com vocês
uma mensagem, né, que ele nos traz. Está aqui, ó. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvirdes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem se declara conhecer todo o valor do dinheiro, que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, também, se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Então, meus irmãos, o desapego, né, aos bens terrenos não é esbanjar a riqueza. Né? Isso seria descaso, indiferença. Né? O desapego ele consiste, né, em mensurar o verdadeiro valor de uma coisa em prol de alguém. E aí, obviamente, deixando claro, né, e a Ju também lembrou isso, né, a gente vai lembrar aqui da parábola do jovem rico, né, que não se trata de desfazermos de tudo o que temos, né, mas de fazermos algo com o que temos, né, dentro das nossas possibilidades. E aí, mais uma vez, Lacordaire, ele vai trazer para a gente aqui uma mensagem muito interessante. Ele fala o seguinte: a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinastes um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Então, meus irmãos, fica claro, né, para a gente que não existe, em hipótese alguma, né, um direcionamento a nos condenarmos por nenhuma aquisição, né, que porventura tenhamos. Pelo contrário, um exemplo aqui, né, a gente comenta porque a gente ouve muito, e eu também já tive muito impressionado com essas questões. Né? A gente costuma ouvir no centro, quando a gente vai falar de dinheiro, né, para qualquer coisa, para uma obra essencial, para uma festa, para adquirir valores para a casa, né? E aí realmente tem pessoas que ficam um pouco impactadas, né? Poxa, uma pedição de dinheiro, e obviamente que isso vem de nós, né? Justamente por vermos nas coisas em si má administração de certos recursos que a gente vê.
Mas a gente tem que ter também a noção, e é para isso que vem os ensinamentos, né, que nós estamos tendo aqui, justamente de estarmos nos livrando de certos pré-conceitos. Né? A nossa casa, por exemplo, ela não cobra nada. Não, você não é obrigada a pagar dízimo, não é obrigada a pagar nada. E deve ser assim em todas as diferentes direcionamentos religiosos. Deveria ser assim. Porque você não vai ser salvo se você for um associado da casa, não. Não será salvo por isso. Esteja certo. Se você quiser ajudar, ajude. Porque se você tem a consciência de que é necessário um dinheiro para casa para poder pagar o ar-condicionado onde tem estudos, pagar a luz elétrica para quando você tem uma palestra à noite. Né? Essa é a necessidade, é a manutenção de uma casa, de um templo, tanto espírita, de uma igreja católica, de um templo evangélico. Isso existe, então sempre vai ser necessário essa ajuda externa. Mas é óbvio que essa ajuda não pode vir de quem não tem. Entendeu? Então é interessante que a gente faça essa divisão das coisas. Não é porque eu estou dando um dinheirinho ali, né, lá para a igreja, para o centro, para o templo, que eu vou ser salvo, não. Tira isso da cabeça. E é isso que esclarece, a doutrina espírita esclarece muito bem com isso. Né? A fraternidade, ela tem que vir do coração. E ela pode vir sem material nenhum, sem nada, nenhum dinheiro. É o óbolo da viúva ali, apesar de ser um dinheiro, é o mínimo que ela tinha, ela deu de coração, então ela deu mais, porque aquilo ali poderia fazer falta para ela. É um desprendimento total, que não é isso que Deus quer da gente. O que Ele quer da gente é aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E aí, lembrando ali a parábola do bom rico, né, do jovem rico, ou seja, Jesus fala, se você quer entrar na vida, basta cumprir os mandamentos. É só isso. Agora, se você quer ser perfeito, aí já é diferente. Aí a gente já não está nessas condições. Não estamos nessas condições, porque nós iremos desistir, igual ao rico. Nós não estamos com essa capacidade de nos desprender todo, como Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá. Não estamos. Irmã Dulce. Esses são espíritos que vêm para a gente, para que a gente possa nos inspirar neles. Fazer alguma coisa pequenina, entendeu? Dentro das nossas possibilidades. Então, meus irmãos, é isso. Ou seja, a doutrina espírita, ela é bem democrática nesse sentido. Tá? O que ela quer e o que ela direciona é instruir as pessoas a amar. Então, ela pode amar sem dinheiro, ela pode amar com dinheiro, entendeu? Ela precisa se sensibilizar perante a situação que a gente vive. A riqueza e a pobreza existem no mundo em que a gente vive para que os seres humanos possam entender e saber o que fazer com isso. E pelo que a gente entendeu na mensagem evangélica, é preciso haver um equilíbrio. Então, nós estamos aqui com o objetivo de proporcionar ao planeta um certo equilíbrio. E nós estamos evoluindo, apesar dos pesares, mas nós estamos evoluindo. Tá? Muito se fala na questão da caridade, a pandemia é um termômetro que pode mostrar isso. Talvez tenhamos ainda dificuldade de como usar esses bons pensamentos, que é natural, que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas estamos evoluindo, graças a Deus. Tá? Muita gente querendo ajudar, e são de várias partes, né? Ou seja, de religiões diferentes, pessoas que não têm religião alguma, pessoas desinteressadas nas questões religiosas, mas interessadas justamente em querer ser útil, entendeu? E é isso, ou seja, eu acho que estamos num bom caminho. E o que o Evangelho e o Espiritismo vem nos trazer é só nos despertar. A mensagem ela é dada, ou seja, a informação ela é dada. Então cabe a nós, né, dentro das nossas condições, ler e interpretar. E nós iremos interpretar a maneira de cada um.
né? Eu vou ler de uma forma, a Lene de outra, a Juliana de outra, vocês de outra. Isso vai nos tocar naquilo necessário para fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Esse é o objetivo. A gente precisa sair da vida melhor do que entramos. Esse é o objetivo da vida. E esse caminho, segundo o Espiritismo, ele passa pela caridade. Então, meus irmãos, é isso. Aqui não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, deixamos aqui mais uma vez em aberto, no nosso grupo do WhatsApp, né? Caso haja alguma ajuda, né? Ou seja, alguma orientação de vocês também, um ponto de vista de vocês, por favor, vamos interagir. Então, a nossa prece final, eu passo, é a Lene? Ou sou eu? Então tá bom, então sou eu. Fazer o quê? Vamos lá. Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, obrigado, Senhor, por mais uma noite em que pudemos nos instruir mais um pouquinho sobre as orientações dos nossos irmãos espirituais. E esperamos, Senhor, sermos merecedores de carregar conosco essas boas instruções, essas condições em que aprendemos hoje e que possamos, ao longo da nossa caminhada, podermos distribuí-las e compartilhá-las com os nossos irmãos. E que tenhamos, Senhor, o merecimento de continuarmos no seu caminho, nunca nos afastando dele, para que possamos um dia estarmos todos juntos num mundo melhor. Muito obrigado, Pai, obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Então, muito obrigado mais uma vez e esperamos tê-los conosco na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau. Ótima semana, gente. Um abraço. Até segunda. Tchau, gente. Até segunda. Tchau.